Vamos falar sobre o interesse do Mônaco da França no centroavante David Washington. O Mônaco, que é o ex-clube de Jean Lucas, que deve ser anunciado oficialmente como nova contratação do Santos Futebol Clube. Vamos à matéria da UOL, que fala sobre essa situação entre Mônaco e Santos, pelo David. Vou dar a minha opinião em relação a essa possível saída do David Washington e também relembrar com vocês uma entrevista do presidente Andrés Rueda pouco depois que ele foi eleito como presidente do Santos, onde ele fala sobre transferência de jogadores mais jovens do Santos. Então vem comigo, já peço para você deixar o seu like, se inscreve no canal, rumo a 50 mil inscritos, então conto com você que me assiste, mas ainda não está inscrito, para que a gente atinja essa marca e cada vez ter mais santistas aqui, tá certo? Bom, vamos então à matéria da UOL que fala o seguinte: Mônaco deve fazer uma proposta de cerca de 20 milhões de euros, 107 milhões de reais, para David Washington do Santos. O Mônaco já conversa com o Santos pela contratação de David, centroavante de 18 anos. A promessa é de oficializar uma oferta ainda nesta janela de transferência. O Mônaco liberou Jean Lucas ao Peixe justamente pela intenção de levar David Washington. O Santos precisa informar aos franceses qualquer proposta recebida pelo menino da Vila. Então, só para a gente colocar alguns pontos nesse parágrafo. A gente ainda não sabe, qual que foi o valor que o Santos vai desembolsar para ter o Jean Lucas. Mas até onde a gente sabe, uma das contrapartidas era essa prioridade do David. O que é prioridade? É o que o Santos fez com o Barcelona de Ângelo e Kaique. Quando o Kaique recebeu uma proposta, o Santos informou ao Barcelona. Quando o Ângelo recebeu uma proposta, informou ao Barcelona. Aí vai do clube querer contratar o jogador ou não. Mas a prioridade foi garantida naquela ocasião ao Barcelona e agora nessa situação ao Mônaco, tá certo? Continuando. David é monitorado de perto por grandes clubes da Europa. O Santos pretende mantê-lo, mas entende que dá para conversar a partir de 100 milhões. Espero realmente que seja a partir de 100 milhões, e não menos. Com sondagens por David Washington e Marcos Leonardo, o Peixe se antecipou e fechou com o centroavante argentino Júlio Furti, de 33 anos, ex-Atlas do México. Thiago Escuro, novo diretor do Mônaco, segue David Washington de perto desde o Red Bull Bragantino e acredita que ele tem potencial para ser craque no futuro. Então essa é a situação envolvendo o Mônaco, que deseja sim o David Washington. Bom, vamos a algumas situações, Se o David Washington de fato recebeu uma proposta a partir de 100 milhões para deixar o Santos, o Marcos Leonardo, então, não sai, independente de uma proposta que ele venha a receber, porque não entra na minha cabeça, e falando como torcedora, nem como jornalista, você perder 3 jogadores que têm o potencial de venda grande, principalmente se você tiver um time mais organizado, na mesma janela. Falo sobre Ângelo, falo de David e falo de Marcos Leonardo, porque corre esse risco. A gente sabe que tem clubes da Europa, principalmente a Lazio da Itália, que está interessada no Marcos Leonardo. Fala-se em proposta de 12 milhões de euros, 15 milhões de euros, o que na minha opinião é um valor baixo para o Marcos Leonardo, que é um jogador que é o artilheiro do Santos nessa temporada, foi o artilheiro do Santos na temporada passada. De jogadores sub-20 na posição dele, ele é um dos melhores do mundo em termos de números, aproveitamento. O Marcos Leonardo aparece sempre ali no topo. Isso é indiscutível. Ah, mas eu não gosto do Marcos Leonardo. Os números mostram que ele é um dos jogadores sub-20 no mundo que tem um dos melhores aproveitamentos. Ponto. Isso é um fato. E joga num Santos, que não tem um elenco competitivo. Então a gente também tem que destacar essa questão. Sempre falo que no ano passado, João Paulo e Marcos Leonardo impediram que o Santos não caísse para a Série B. João Paulo salvou a gente lá atrás e o Marcos Leonardo, que foi o artilheiro do Santos naquela situação,
também ajudou o Santos com os gols que ele fez, né? Bom, outra questão que a gente pode falar aqui. Se vende o David por mais de 100 milhões, né? O Santos, obviamente, vai se reforçar ainda mais nessa janela, dependendo também de quando, né, acontecer essa venda, se essa venda acontecer, porque também não adianta nada. Vendeu o David no dia 1º de agosto e no dia 2 de agosto se encerra a janela. Também não adianta nada, né? Em termos de reforços. Então, a diretoria do Santos tem que ter isso na cabeça. É preciso vender jogador para se reforçar? É preciso, né? Vender o Ângelo. Mas também você tem que pensar futuro. Se você tem um time mais competitivo hoje, você pode potencializar Marcos Leonardo, David e outros meninos que vierem a subir para serem vendidos por mais, né? Imagina se o Marcos Leonardo e o David tivessem um time mais competitivo para jogar com eles. Os números seriam melhores. Mais assistências, mais gols, um melhor aproveitamento. Então, isso é importante a gente pensar. Outra questão que eu quero relembrar aqui com vocês é a aspas do presidente Andrés Rueda em uma entrevista que ele concedeu ao Globoesporte.com. Deixa eu até ver quando que foi essa entrevista. 18 de dezembro de 2020. Que ele fala o seguinte, olha. Questionado sobre a necessidade de venda para tirar o Santos da crise, Rueda foi direto. Vai buscar outras soluções. Abre aspas para o Rueda. Eu não concordo com a política de vender jogador antes de passar pelo menos uma experiência no profissional. Eu lembro aqui que a missão do clube é ganhar títulos, não é revelar jogador para vender. Eu não quero ter uma fábrica de craques para vender. Estaríamos totalmente fora da missão do clube. Temos de revelar jogadores para que fiquem no clube e nos ajudem a ganhar títulos. Eu acho prematuro criar uma linha de produção para vender antes de colocar o jogador à prova. Vamos a alguns números do David Washington, tá? No Santos de forma profissional. 14 jogos, 2 gols. No profissional, o David, né? A maioria entrando em alguns minutos finais e coisa e tal, né? No Sub-20, esse ano, Campeonato Brasileiro e Copinha, 6 jogos e 4 gols. Será que na cabeça da diretoria do Santos o David já conseguiu fazer a história profissionalmente pelo Santos com apenas 14 jogos e 2 gols? Eu acho que o David ainda tem lenha para queimar nesse time do Santos. E pode sim ajudar o Santos dentro de campo e também financeiramente no futuro. Só que isso que o presidente disse lá em 2020 foi bonito naquele momento. Discurso bonito. Que eu olho e concordo. Só que na prática não é isso. O Santos que vendeu o Kaique por um valor muito baixo e sequer conseguiu ficar com lucro, né, daquela venda para o Kaique. O Ângelo a mesma coisa. Tinha uma expectativa de vender o Ângelo por um valor maior. Inclusive, a prioridade na compra do Barcelona era de 35 milhões de euros. Vendeu o Ângelo por muito menos. O Marcos Leonardo também não deve bater a expectativa, né, inicial de vender o jogador por um valor mais alto. E o David pode ir no mesmo caminho. A culpa é do jogador ou a culpa é da diretoria do Santos, que de forma prematura coloca esses meninos para jogar, coloca a responsabilidade de vitórias em cima desses jogadores e no entorno não tem um elenco competitivo? Porque muitos reclamam do Marcos Leonardo, mas se o Marcos Leonardo não joga, o titular é o Bruno Mezenga. O Bruno Mezenga é melhor que o Marcos Leonardo? Eu não acho. O David é melhor que o Bruno Mezenga? Com toda certeza. Mas só tem 18 anos. E agora que ele está começando a dar os primeiros passos como profissional. Inclusive o David estava no Sub-17. Pulou para o Sub-20. Pulou para o time principal do Santos. Então é um jogador que ainda vai amadurecer muito mais e se tiver num time competitivo pode render muito mais aos cofres santistas. Essa tem que ser a mentalidade, aproveitar o jogador tecnicamente, mas você não ser dependente dele
E aí ele se valoriza, você vende o jogador por um valor justo, porque senão você desvaloriza o atleta. E eu não tô nem falando só de jogadores revelados pelo Santos, tá? Qualquer jogador, ele pode até ter um potencial, mas se ele tá num time fraco, ele vai se desvalorizar, gente. Isso é notório. Eu sempre dou o exemplo do time lá de 2010, 2011, 2012. Quantos jogadores até hoje conseguem uma vaga em algum clube grande por conta do que foi aquele Santos em 2010, em 2011? Porque foi um Santos que deu certo, que foi campeão, que encheu os olhos, né? É isso que acontece. Ah, e só pra falar aqui dos números do Marcos Leonardo, 145 jogos pelo Santos, 44 gols, artilheiro no ano passado, artilheiro do Santos nessa temporada. Há quem diga que Marcos Leonardo é fraco. Eu não acho, tá? Com todo respeito a quem pensa, mas eu não acho. Acho que é um jogador que tem bastante potencial para ajudar a gente e me preocupa. Me preocupa essa possibilidade de perder os dois de uma vez. A gente meio que já estava se acostumando com a ideia de uma saída do Marcos Leonardo, mas agora, com essa questão do Mônaco, me preocupa ainda mais. Me preocupa ainda mais. A gente ainda não sabe como o Furt vai chegar ao Santos. E aí a outra opção seria Bruno Mezenga, né? E aí me preocupo, porque a gente já viu o Bruno Mezenga jogar. E meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mas enfim, quero saber de vocês o que vocês acham sobre essa possibilidade de perder David e Marcos Leonardo. Me falem aí se vocês acham valores justos para negociar os jogadores, tá certo? E não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal. E ó, hoje, live às 5 horas da tarde pra gente atualizar tudo que tá acontecendo com o Peixe. Grande abraço pra vocês e até um